Oi, gente. Lívia, você sumiu do YouTube? Sim, eu sumi do YouTube. Eu acabei gravando muita coisa e eu procrastino muito pra editar. E acabou que eu tinha muita coisa gravada pra editar e eu comecei a procrastinar e eu gravava mais e eu não editei nada. Então, porque os primeiros vídeos, 2 vídeos, deram muito trabalho e aí, enfim. E eu voltei a postar no TikTok, também está dando trabalho. E aí, por que que eu decidi voltar, né, pro YouTube, reaparecer aqui? Eu acho que eu nem vou postar os outros vídeos que eu tinha gravado. Eu vou começar agora, do zero. Eu não vou apagar os outros vídeos, mas começar do zero. E esse vídeo aqui é um vlog, como todos os vídeos do meu YouTube são vlogs, onde eu falo certas coisas também. E nesse vídeo eu vou falar sobre... eu acredito que nos próximos vlogs eu também vou falar sobre esse assunto. Um pouco de cada vez, mas o principal tema desse vlog, que é o principal acontecimento da minha vida no momento, que é o que eu estou passando, que é o luto de um dos meus cachorros, o Cris. Cris, há um ano atrás, foi diagnosticado com doença do carrapato, ele foi tratado, só que não recebemos a informação de que ele estava com anemia. E, infelizmente, por não termos recebido essa informação, não tratamos. No caso, eu ainda não estava aqui. Eu ainda não era uma das mães dele. Também não fizemos outro ultrassom. Só disseram que esses são os remédios do tratamento. E aí ele foi tratado, ele ficou bem, parecia estar bem. Então, não levamos novamente, porque também ninguém falou mais nada. Ninguém da clínica falou mais nada pra gente levar ele. Acabou que a mãe de André faleceu, a gente achou que ele tava... E ele começou a ter comportamentos deprimidos. E a gente achou que ele tava deprimido, porque a mãe de André e o padrasto de André foram embora, nunca mais voltaram, num dia qualquer. E a gente achava que ele tava se sentindo abandonado e triste, por isso que ele estava diferente. E mais carente do que nunca, mais necessitando da gente do que nunca. No último mês foi quando ele estava mais estranho. E há mais ou menos uma semana e meia, ele simplesmente parou de comer. Parou de comer comida. Qualquer coisa. Parou de comer qualquer coisa. Praticamente qualquer coisa. E aí a gente começou a dar comida forçado pra ele. E, enfim, e aí a gente levou ele no veterinário. Só que já era tarde demais. Acabou que a doença do carrapato causou uma doença nos rins dele. E desde do ano passado, os rins dele essa doença vem se agravando e se agravando e se agravando. E já era para ele ter mostrado sinais há mais tempo. Mas ele simplesmente não estava mostrando os sinais. Ele aguentou muito forte. E quando ele começou a mostrar os sinais, já era quase tarde demais. E só que a gente estava convicto de que se a gente trocasse a alimentação dele, ele ia melhorar. Se a gente trocasse certas coisas, se a gente passeasse mais, ele ia melhorar. Porque a gente estava convicto de que era um tipo de depressão. E quando a gente levou ele no veterinário, já era tarde demais. A gente achava que não era. A gente autorizou transfusão de sangue, a gente autorizou a medicação, a gente fez o pedido da medicação controlada, do medicamento... Você entende, quando você pede um medicamento específico para uma... Ai, eu não lembro o nome exatamente, mas... enfim, a gente comprou esse medicamento e na segunda agora a gente levou esse medicamento e a gente autorizou a transfusão de sangue. Então, mas eles falaram que o estado dele tinha piorado. A gente deixou ele na clínica no sábado. Ele estava muito para baixo, muito triste, mas ele ainda andava, ainda tinha uma certa esperteza. Mas na segunda,
eles falaram que ele piorou. E a gente foi, porque a gente tinha que entregar o medicamento, porque era um medicamento urgente para a doença que ele tinha nos rins. E aí a especialista de doença renal para cachorros, ela veio falar com a gente. Ela trouxe um exame mais detalhado e veio mostrar pra gente. E infelizmente já era terminal. Ela falou pra gente que era terminal, que a gente podia fazer tentar fazer a transfusão de sangue, dar o remédio, mas isso só daria pra ele por entre 1 semana de vida. E essa 1 semana de vida ele estaria sofrendo muito, porque o problema dele, ele tava um nível de uma substância no corpinho dele, causada pela doença, que tava corroendo ele por dentro. Tava atacando o corpinho dele, os outros órgãozinhos dele. E aí ela falou que a gente podia escolher por continuar o tratamento, mas ele não ia resistir. A única chance dele seria hemodiálise, só que não existe máquina de hemodiálise para cachorro aqui na nossa cidade. Então não tem como, não daria tempo. Não tinha como. E ele tava com uma anemia muito forte, porque não avisaram pra gente no último ano que ele tinha anemia. Não foi comunicado essa anemia do último ano, e desde do último ano essa anemia estava se agravando, e hoje a anemia dele estava muito forte já. Então, se começasse a hemodiálise, ele já morreria ali, porque ele não resistiria também à hemodiálise por causa da anemia. Então a gente teve que sacrificar ele, que eutanasiar ele na segunda-feira. Hoje é quinta-feira. Quando trouxeram ele já não andava mais. Ele já não respondia mais. Assim, ele se fez muito forte, sabe, pra gente, enquanto ele tava com a gente. E assim que a gente deixou ele lá, que ele já não tava mais perto da gente, ele desabou, sabe? Parece que ele se forçou a parecer forte pra gente. E aí a gente teve que eutanasiar ele. A clínica foi muito boa. Já não é o mesmo pessoal do ano passado, é um pessoal diferente. E a clínica agora, o pessoal foi muito legal. A gente ficou na sala, até a especialista chorou com a gente. A gente ficou na sala com ele por entre 4 horas inteiras. Eles não tentaram apressar a gente em momento nenhum. Por 4 horas a gente ficou com ele. Conversando, carinhando, se despedindo, esperando a minha cunhada, chegar pra também conversar, se despedir dele. Aí a gente chegou lá, era 6 horas da tarde, a gente saiu de lá 11 horas da noite. Eu acho que foi o dia mais traumatizante da minha vida. Nada te prepara pra ter que eutanasiar o seu melhor amigo, sabe? E ele era o melhor amigo. Eu passei só 6 meses sendo mãe dele. Meu André, ele passou 10 anos sendo pai dele. Era o melhor amigo dele. Nos 6 meses que eu passei com ele, eu me apaixonei perdidamente por ele. Eu amo ele, como se ele fosse realmente meu filho. Então imagina como que André se sente. Do momento onde a especialista falou o diagnóstico terminal até o momento, até chegar em casa, ele não parava de chorar, em nenhum momento. E é muito raro ele chorar. No mesmo dia, a gente
tinha decidido pegar a Júlia, que é a nossa mais nova gata, que tá aqui embaixo. A gente tinha a esperança de que a gente ia pegar a Júlia e logo depois, no próximo dia, a gente talvez conseguiria pegar ele, né? Porque a gente ia dar o remédio, tudo mais, a gente queria que ele ficasse com a gente e, sabe, sempre levando ele no veterinário para manter o tratamento, mas que ele ficasse com a gente. Eu me sinto mal pela Júlia, porque eu não consegui ficar feliz o suficiente no momento onde ela entrou, no dia onde ela entrou pra nossa família. Porque, assim, foi muito triste também pensar que eu deixei um membro da minha família lá e eu trouxe outro pra casa, mas eu esperava trazer os dois, sabe? A gente não esperava que ele ia falecer, a gente tinha muita esperança nele. E eu pensei em fazer um vlog, né? Compartilhando o processo do luto. Eu sei que já se passaram poucos dias, foi agora segunda-feira, dia 2 de março de 2026, agora é dia 4 de março, se passaram pouquíssimos dias. Aí eu decidi fazer um diário de como tá sendo para compartilhar esse momento com alguém que... Porque talvez alguém que já passou por isso ou que está passando por isso possa ver, também veja, sabe? E ao mesmo tempo, esse também vai ser um diário meio tardio do processo de adaptação de Júlia, Scooby e Todd. Todd é o nosso gato, Scooby é o nosso cachorro, que também era o melhor amigo de... Cris era o melhor amigo dele, eles cresceram juntos. E vai ser o processo de aproximação deles. Só que meio que já aconteceu a maior parte do processo de adaptação deles. Porque a gente estava mais preocupado por Scooby-Doo. Mas, na verdade, Todd, que teve uma reação pior a Júlia. Scooby-Doo, a gente aproximou eles bem lentamente, mas, tipo, ele conheceu ela agora na segunda. Ontem eles já estavam dormindo juntos. Na verdade, ontem ele tava com um pouco de medo dela. E ele tava mais... Porque teve um momento, o único momento onde ele tentou se fazer de grande pra cima dela, ele em nenhum momento latiu ou tentou atacar ela, mas o único momento onde ele tentou se fazer de grande, ela meteu um tabefão no meio da cara dele. E isso é uma coisa que Todd nunca fez. Ele sempre se fez de grande em cima de Todd e Todd nunca reagiu. Nunca bateu nele, só abaixava a cabeça e ia embora. Todd não é nada territorialista, ele não tem um pingo de testosterona no corpo dele. Mas ela não é idiota. Ela gosta de cachorro. Ela, inclusive, foi resgatada porque ela tava ela foi abandonada ou ela fugiu e tava num condomínio de apartamentos. E ela tava vivendo na garagem e ela só saía para brincar com os cachorros dos moradores dos apartamentos. E foi assim que ela foi resgatada. Ela foi resgatada brincando com os cachorros dos apartamentos. Então ela gosta de cachorro, ela gosta de outros animais, ela se dá bem. E a gente tinha medo de Scooby-Doo não se dar bem com ela, mas ele... Como ela mostrou que ela não é brincadeira também, ele respeita ela. E ontem ele estava respeitando e hoje ele já mostrou mais proximidade, mais conforto em estar perto dela. Eu vou mostrar, eu vou colocando fotos pra vocês e um pouco dos vídeos que eu estava gravando na vertical, mas agora eu vou gravar na horizontal pra poder colocar aqui no YouTube. E enfim, eu vou... Aqui não vai ser só o meu processo de luto, né? Vai ser o processo de luto de Scooby também. Porque ele está muito triste. Ontem, principalmente, foi um dia horrível pra ele. Ele mal se mexeu, sabe? Ele... Não foi só André que perdeu toda metade
Assim, André perdeu metade da família dele em menos de um ano. Só que Scooby-Doo perdeu a família, quase toda a família dele. Mais da metade da família dele em quase um ano, sabe? E ele nem entende isso. Ele não entende o que tá acontecendo. Então, pra ele tem sido muito difícil também. E pode talvez ser mais difícil do que pra gente. Porque ele não entende, ele não sabe. Ai, a gente tá fazendo de tudo por ele, né? Carinho, atenção 100% do tempo, sempre junto, a todo momento, e passeando e tudo. E agora ele tem completo acesso ao quarto 24 horas por dia, vai ter, né? Completo acesso, vai poder dormir no quarto, que a gente não deixava eles dormirem no quarto, a gente fechava a porta pra eles não subirem na cama no meio da noite. Mas agora ele tem 100% acesso ao quarto. Terá, né? Porque agora ele tá completamente acostumado quase com a Júlia. Eles não são grandes amigos, mas eles já são completamente confortáveis um com o outro. Então ele vai poder dormir no quarto com a gente e não ficar sozinho no lado de fora, na sala. Ele não dorme no lado de fora, ele não dorme no quintal, ele sempre dormiu dentro de casa. A gente não deixa ele dormir no quintal. Ele tem a própria cama dele ali na sala. Só que agora é só a cama, é só ele na cama, sabe? Ele compartilhava aquela cama ali naquela sala todos os dias com o Chris. Os dois dormiam a noite toda naquela cama e agora é só ele. No primeiro dia, ele quase arrombou um buraco na porta, de tão estressado e confuso que ele tava. Ele ficou muito... Eu vou mostrar, mas ontem já ele tava tão deprimido que ele dormiu o dia todo e a noite toda e ele não tentou abrir a porta, ele não arranhou a porta, ele não fez nada. Mas hoje, graças a Deus, ele tá melhor, ele tá mais esperto, ele tá mais feliz, ele tá comendo mais, ele tá mais se aproximando ainda mais da Júlia. A Júlia tá se aproximando mais dele. Ela até dormiu com a mãozinha na bundinha dele e ele não. E ele, tipo, nada, sabe? Até hoje, só ela dormiu. Tipo, ontem ela dormiu perto dele. E hoje, mais cedo, foi ela que foi dormir perto dele. Só que agora há pouco, ele que veio e dormiu perto dela, sabe? Então, tipo, a evolução na amizade deles está sendo 1000 vezes melhor do que eu poderia pensar que poderia ser. Tipo, cara, é como se Cris... Cara, eu sinto que Cris pediu a Deus, sabe? Que quando ele tava mal, ele pediu a Deus pra Deus mandar algum outro bichinho pra nos distrair e ser amigo de Scooby-Doo, sabe? Porque eu conheci a Júlia lá no veterinário. No dia que a gente internou Cris, eu conheci a Júlia porque ela tinha sido resgatada e a mãe de uma das veterinárias deixou ela lá, tratando ela, sabendo de tudo. Eu, inclusive, vou falar sobre ela, né, nesse vídeo aqui também, porque ela é uma querida. Ela é uma querida, tipo, big querida. Ela é maravilhosa, essa mulher. Ela é Júlia, e o nome de Júlia veio dela, porque eles não sabiam qual nome colocar, então colocaram o nome dela, que resgatou ela, que é Júlia. E Júlia é o nome da minha melhor amiga, então... Júlia. Aí eu acabei, o nome dela agora é Júlia Feijó Clemonês Azeredo, porque Júlia é o nome da minha melhor amiga, Feijó é o sobrenome do meu melhor amigo, Clemonês é o nome de André e Azeredo... Clemonês é o sobrenome de André e Azeredo é o meu sobrenome. Então esse é o nome todo dela. E... Enfim, eu conheci ela lá, assim que eu vi ele, e eu me apaixonei por ela lá. E foi como se... E, tipo, tudo aconteceu como se... Como se, assim... Eu não consigo nem falar. Fazer esse teste hoje, deles dormindo. Todo mundo dormindo no quarto. Scooby-Doo já começou o teste. Já está dormindo horrores. A gente botou aqui o paninho catimboso, que é o paninho de Cris. E o paninho dela, que ele gostou bastante.
Ele só tá dormindo em cima desse negócio mesmo, na caminha dele. Aí ela tá ali, que ela não gosta muito de dormir com nós na cama, e ele tá aqui, porque também tá calor, então ele tá no pizinho que tá gelado. Né, amor? Carinho do meu cube. Ó. Que barrigão, criança. Que barrigão gostoso. Valeu, meu brother. Boa noite. Boa noite, meu brother. Ó, depois de uma noite juntos, tá todo mundo vivo. No caso, ela tá aqui presinha porque a casa tá aberta. Aqui, ó. Todo mundo vivo. E ele querendo ficar no quarto a todo momento. Olha lá. Ele não quer mais sair da porcaria do quarto, ó. Deu, ó. Cheira, cheira, cheira. Ó, ela faz um pra ele. Ó, que delícia, gente. Que delícia. Fica aqui. Mas tudo bem, você quer ficar aqui com ela, então ele fica aqui com ela. Eu vou fazer meu café da manhã, tá, gente? Beijo pra vocês. Botei o ventilador aqui no chão pra Scooby e Júlia, porque só Deus. Tá muito calor, gente. Carei, meu bebê. Ai, miau. Meu miau. Meu miau. Ela faz isso, faz-se de bonita e rapidinho já me mete a porrada. Aí ela dá pra perceber que ela, até o momento, ela não parece precisar muito de nós. Ela é muito independente. Então, ela não super gosta de mim ainda. Mas ela gosta do cachorro, pelo menos. E ela fazendo companhia, gostando do cachorro, já é, ó, uma bênção do Senhor. Ele fazendo companhia pra ela, gostando dela, ó. Senhor, Pai, que beleza. Porque pra ele ter um processo, assim, melhor, sabe, de luto. Ele já tem ali claro, nada vai substituir Cris, gente. Nem pra gente, nem pra ele. E Júlia não é pra substituir Cris também, não. Ela não é um sacrifício. A gente já decidiu pegar ela antes mesmo de saber, de achar que Cris era terminal. A gente decidiu pegar ela achando que Cris ia voltar pra casa. No dia que a gente sacrificou ele, a gente achou que naquele dia ou no outro ele ia conseguir voltar pra casa. Então, não, ela não é um sacrifício pra substituir Cris de forma alguma. Ela realmente é um novo membro da nossa família. Eu meio que dei uma pausa no vlog, porque eu não tava me sentindo muito bem. Deixa eu tirar isso daqui. Cara, a gata, ela solta o que Cris e Scooby-Doo soltava de pelo em uma semana, essa gata solta em um dia. Olha isso daqui. Eu varri ontem de noite antes da gente dormir, olha só. Tava dentro do pote de água dela. O bom é que ela prefere beber água no pote do cachorro. Tem que trocar o pote de água dela 4 vezes ao dia. Enfim, hoje levamos Scooby no vet pra fazer os examezinhos, pra ver se ele tá com algum problema de carrapato, coisa do tipo. Ele tem algum sinal, algum sintoma? Não. A única coisa que ele tem ele só tá triste mesmo, porque, né? Gente, em um ano ele perdeu a mãe dele, que é minha sogra, e o melhor amigo dele, que é a Cris, em um ano. Em um ano não, e no espaço de 7 meses, assim, 7, 8 meses, ele perdeu os dois. E o pai dele também, né, que era o padrasto do marido da minha sogra, né. Então, o que é difícil pra gente também tá sendo difícil pra ele. Mas enfim, levamos ele no vet agora. Os meus pais saíram lá da roça deles pra vir aqui na minha roça, porque a gente tinha medo dele ser reativo. Tipo, a gente nunca tinha levado ele em de Uber, coisa do tipo. Porque quem cuidava dele até um tempo até esses meses atrás, não era a gente. Era a mãe e o padrasto de André. Então a gente nunca tinha levado ele no veterinário. Aí a gente foi levar, a gente tinha medo dele ser reativo com um motorista desconhecido de Uber, com o pessoal do vet. Aí tá, papai e mamãe veio buscar, ele foi o caminho todo com a carinha na janela, tá um ventinho meio frio, porque tá meio frio, ele ficou o narizinho escorrendo, espirrando em cima de mim, que eu fiquei toda molhada de meleca, enfim, mas tudo bem.
Descemos lá. Cabeça dele, aquilo dali, a gente achou que ele ia ficar meio nervoso, meio... No carro ele tava meio nervoso. Eu acho que ele não gosta muito de carro. Mas lá fora, ele pareceu assim... Gente, onde é que eu tô? Passeio? Passeio? Estou passeando? Que lugar novo é esse? Aí tá. Abrimos a porta da clínica, entrou prontamente, como se a clínica fosse dele, né? E aí tá. Pegamos e fomos, falamos, né? Porque a gente tinha meio que o encaminhamento da médica de Cris, a médica que foi de Cris, pra fazer os exames em Scooby-Doo. Aí a gente foi bem cedo. E aí tinha lá, a vet lá é 24 horas. Gente, impressionante. Tem muito veterinário que trabalha naquela clínica, né? Porque 24 horas tem vários plantões. Todas as mulheres são lindas. Gente, aquilo de lá é assim... Gente, aquilo de lá... O paraíso. Gente, todas as mulheres são lindas. E Scooby-Doo adora mulher bonita. Scooby-Doo adora mulher bonita. Então, ele, lá dentro, chegou, já tinha o quê? 2, 3 mulheres bonitas na frente dele. Ele, assim, no paraíso. De primeira, ele tava... Aí cheirou tudo. Cheirou os patezinhos de gato, né? Cheirou tudo assim que tava nas prateleiras e tal. Aí ele tava adorando. A gente tinha medo dele reagir, dele latir pras pessoas, dele avançar. Que nada, gente, nada. Mas também o bom é que não tinha nenhum bicho, tá? A gente tava lá muito cedo, não tinha nenhum bicho lá. Porque se tivesse algum bicho, talvez ele fosse reagir. Mas aí tá. Aí a gente foi, fez o exame, foi fazer o examezinho de sangue dele. E eu segurei ele, eu tava segurando a cabecinha dele, abraçadinha assim, pra ele não... Às vezes ele poderia morder a mulher, né? E aí eu segurando assim a cabecinha dele, ele começou a chorar, fazer um drama. Aí eu perguntei pra moça, pra Vete, ai, acabou? Ela, eu tirei agora a agulha do plástico, eu nem furei ele ainda. Gente, o cachorro fazendo um drama enorme. E nem furado ele tinha sido ainda, enfim. Mas quando foi furado, ele só... E mais nada. E foi ali, tirou o sanguinho, na paz. Eu tive sorte que na hora... Eu estava tão preocupada com o Scooby-Doo que eu não reparei que a sala onde a gente estava foi a sala onde a gente deixou o Chris. E a maca onde a gente colocou o Scooby-Doo foi a maca onde estava Chris, né? Da última vez que a gente viu ele. Aquilo dali, depois que eu saí, acabou um pouco com o meu psicológico. Mas, enfim. Aí tá, exame de sangue, show. Tirou o sanguinho. E aí, talvez... Aí tá. A gente foi, talvez, pra fazer um ultrassom, só que a moça do ultrassom só vem de noite, enfim. Aí, a Vete foi e falou com a especialista, a Vete que tava lá no plantão foi, e entrou em contato com a especialista de Cris, e falou... E a especialista, ela recomendou 2 exames extras, que já dá pra fazer com o sanguinho que a gente deixou lá, que a gente não precisaria tirar outro sanguinho. Um é pra ver, é um exame assim, em 10 minutos já sai o resultado de carrapato, pra ter certeza que ele não tem doença do carrapato. E aí, é porque a gente mora em lugar de brejo. Aí, aqui tem muito cavalo, tem muito boi. Teve uma vez que eu abri o portão e tinha um cavalo comendo a grama da frente do meu portão, entendeu? Aí tem muito carrapato. Tem muito. Aí é muito perigoso, né? Aí vamos fazer esse exame. E tem um que ele é mais específico, que é o tipo um exame completo de qualquer coisa que ele pode ter relacionada a carrapato, qualquer problema, qualquer doença que ele pode ter relacionada a carrapato, dá nesse exame, se eu não me engano. Pelo menos foi isso que eu entendi. Aí, vamos fazer também. Deu caro e não dá pra dividir muito, mas vamos fazer mesmo assim, porque, gente, fazer o quê, né? Eu não quero perder meu cachorro. É porque, tipo assim, Cris era do meu maridinho, de André e da minha cunhada. Eles dois eram os donos de Cris. E aí os dois dividiram as despesas das coisas de Cris. Só que Scooby-Doo, ele era da minha sogra.
e do meu sogro. Não sei se eu chamo ele de sogro porque ele era padrasto, enfim. Ele era da minha sogra. Então, tipo assim, agora ele é meu. Depois que eu passei, porque eu vim morar aqui logo depois que a minha sogra morreu, né? Eu vim morar aqui, não era o planejado, mas eu vim morar aqui pra, enfim, não deixar André sozinho de jeito nenhum. E ele me pediu e eu aceitei. E aí, assim que eu bati o pé aqui, Scooby-Doo é meu, gente. Scooby-Doo é meu cachorro. E é o cachorro de André agora, ficou de herança. É a nossa herança deles. Olha como ele é, gente, meu Scooby. Meu Cube. Olha como é que ele é. Vamos fazer tudo certinho, né, bebê? A carinha dele. A carinha, criança, a carinha. Aí tem um negócio lá que se você avaliar... Ó, carinha. Se você avaliar a clínica no Google, você ganha uma raspadinha, ó. Você ganha uma raspadinha pra você... Não dá pra ver porque... Enfim, não dá pra ver. Mas você ganha uma raspadinha pra você ganhar um prêmio. Aí, se vier 3 estrelas da mesma cor na raspadinha, ganha um prêmio. Aí tava lá, eu, mamãe e André. Aí a gente foi, cada um avaliou e aí fizemos uma raspadinha. Joguei, criança. Não sei se dá pra ver. Ó, 3 estrelas da mesma cor. Ganhamos um patezinho de frango. Joguei outro. 3 estrelas da mesma cor. Ganhamos um patezinho de atum. Não tinha de cachorro, só tinha de gato. Mas ele gosta também. E era aqueles patezinho do caro, tá? Aqueles patezinho que é tipo 15 reais, tipo 12, 15 reais, sabe? Eu acho esses patê caro. E aí, porque é só um pacotinho, sabe? Só uma vez e eu acho caro. Aí eu dei umzinho pra ele e umzinho pra ela. Aí a gente jogou de novo e infelizmente não deu. Aí eu falei pra menina, isso daqui é muito fácil, vocês devem fazer isso pra agradar todo mundo, não sei o quê. Aí ela falou, não, fazia um mês que ninguém mais ganhava. Gente, o nível de cara de coitado que esse cachorro tem, olha isso. Ele tem muita cara de coitado. Ele sempre teve, né? Aí agora ele tá tristinho, ele tem mais cara de coitado ainda. Vou contar. Ele tava com um peitoralzinho, né? Aí a Vete ficou assim, eu acho que esse peitoral tá errado. Acho que vocês botaram ao contrário. Gente, do jeito que ele tá aqui, parece até que ele tá sedado. Eu juro que não, que quando ele fica no colo, ele fica meio esquisito. Aí ela falou, eu acho que tá ao contrário. Tirou o peitoral dele e foi tentar ajeitar. Moça, é que o corpinho dele é diferente. É porque, assim, Scooby-Doo tem um corpinho único, sabe? Assim, ele tem o corpinho dele. E eu achei, assim, a Vete que deu meio que um body shaming no meu bichinho. Porque Scooby-Doo, ele é o quê? Ele é pretinho, ele é rulicinho, entende? Só que ele tem a cabeça pequena, as patinhas dele são magrinhas e pequenininhas. E, tipo, ele aqui, ó, ele não tem gordura nas patinhas, nos bracinhos. Ele não tem gordura nenhuma. Então, ele tem os bracinhos e as perninhas de um cachorro magro, a cabecinha de um cachorro magro, só que o corpinho dele é todo gordinho. Aí, o peitoral não fica normal nelezinho, tadinho. O peitoral fica esquisito mesmo. Fica muito estranho. E o negócio inteiro chamando ele de ela. E ele assim, ó. Sabe? Gente, ele não tem as bolas. Tá bom que ele não tem as bolas, mas isso não deixa ele menos macho, né, meu filho? Ele é machão. Ele é machão, ele é territorialista, ele é machão. Ele não é cachorrinha fêmea, né, filho? Eu sou machão, eu tenho, assim, ferir a masculinidade do meu cachorro, né, filho? Porra nenhuma, ele tava amando, um monte de mulher bonita carinhando ele, esfregando ele tava amando. Agora eu queria fazer uma parte do vlog em homenagem e agradecimento à Júlia. A Júlia, minha gata, a Júlia, minha melhor amiga, não, a Júlia, que foi quem resgatou a Júlia. Porque não sabiam qual era o nome dela, da minha filha Júlia, então colocaram o nome da moça que resgatou. Essa moça, Júlia, ela é uma mulher que ela é mãe de uma das veterinárias lá da clínica.
Aí ela resgatou e ficou o nome dela mesmo, Júlia. E aí, do nada, eu tenho 3 Júlias na minha vida, porque essa moça a gente conversa todo santo dia. Eu morro de medo dela vir na minha casa, arrancar minha gata de mim e levar embora. Porque se eu não tivesse pego a gata em um dia, naquele dia, no outro dia ela teria levado a gata para casa dela. E aí eu só pude pegar a gata depois de ter uma conversa longa com ela e tal, e tal, e tal. E aí, gente, a mulher, ela fez de tudo. Gente, aquilo de lá não é uma pessoa que resgata, aquilo de lá é uma mãe, é uma madrinha, entendeu? Aquilo de lá é praticamente uma madrinha de batismo. Ou mais, já faz mais. Ela fez mais pela Júlia do que muita madrinha de batismo por aí nesse mundo que eu conheço. A Júlia já veio castrada, mas ela vermifugou, fez teste FeelV-Felv. Isso tudo depois de eu já ter decidido adotar a Júlia. Decidi adotar a Júlia e mesmo assim ela pagou tudo. Ela pagou todos os exames, pagou tudo antes de eu pegar a Júlia. Tipo, sabe? Porque ela tava realmente muito preocupada da Júlia não ter um larzinho pra ela, sabe? Ela realmente gosta muito da Júlia. Ela pagou o exame FeelV-Felv, ela medicou ela vermifugou, ela deu remédio de pulga e carrapato. Gente, ela pagou tudo. E aí a gente tava conversando e eu tava brincando com ela que a gata solta muito pelo e tal, porque eu nunca tive muitos gatos, mas eu nunca tive gatos tão peludos assim. Só uma, que é a Jojo. E aí eu tava falando que ela solta, meu Deus, ela solta muito pelo, eu tenho que varrer muito a casa todos os dias. E aí eu tenho que varrer muito o quarto direto. E aí ela ficou assim, sabe quando você brinca com aquela pessoa mais velha e a pessoa leva muito a sério? Então, eu tive esse momento. Eu brinquei com isso com ela, a mulher em 5 minutos ligou para a filha e falou bem assim: separa aí a medicação da Júlia, porque ela pode estar soltando pelo por causa de baixa imunidade. Aí agora tem lá no vet para eu buscar a medicação de baixa imunidade para Júlia, que eu nem sei se ela tá com baixa imunidade, mas eu falei dos pelos, a mulher comprou o remédio para me dar, para eu dar para Júlia. E digo mais, ela não só comprou isso. Ela falou: vou aproveitar que você vai lá e buscar o remédio. E também mandei para minha filha separar lá um saco de 3 quilos de ração. Gente, eu não sei se essa mulher, ela gostaria de vir aqui na minha casa roubar minha gata e levar-se embora, ou se ela quer muito que eu não devolva essa gata. Só que assim, eu acho que é foda, né? O povo pega o gato e bota uma expectativa enorme no gato. E aí o gato não coisa as expectativas, porque o gato, ele tem uma personalidade própria. A culpa não é do gato se você não tem uma personalidade própria e você coloca suas expectativas na personalidade de um gato. Entende? Então, aí essa moça, talvez ela esteja achando que ela tenha medo, né, de que eu não me dê com a personalidade da Júlia, coisa do tipo. Gente, ao todo, ao decorrer da minha vida, eu já devo ter convivido com mais de 30 gatos. Eu sei cada personalidade. Eu já conheço cada tipo de personalidade felina. Assim, eu poderia ser uma psicóloga felina por experiência, assim, sabe? Sem precisar nem estudar. Eu sei de tudo, de todos os trejeitos, o que significa todos os trejeitos dela, todos os comportamentos dela. E ela, assim, ela é uma gata mais independente, mais na dela. Ela gosta de carinho quando ela quer carinho. Se ela quer o carinho, quando ela não quer mais o carinho, ela te mostra que ela não quer mais o carinho, fingindo que vai te morder. Essa é a reação dela, finge que vai te morder pra você parar de carinhar ela. Só que ao mesmo tempo ela grita pedindo carinho, entende? E também ela tá em processo de se acostumar comigo. E assim, por mim, se ela fosse aquela gata que fica só no canto dela, querendo carinho uma vez por semana, tá show, gente. Tá show, é o jeitinho dela, é a personalidade dela. É a forma como ela, tipo, ela tem os traumas dela por ela ter sido abandonada. É ela, assim. Eu não tenho problema nenhum com isso. Pra que eu vou abandonar o gato de novo? Porque ele não atende às minhas expectativas. Tipo assim, eu não vou adotar um bicho
pra, pra isso, assim. Tipo assim, eu não entendo quem adota um bicho e espera que o bicho se comporte de maneira XYZ, sabe? Ou seja ABC, sabe? Eu não entendo, sabe? Pra quê? Porque é um ser vivo, sabe? Você não faz um filho esperando que ele seja exatamente de um jeito específico e se ele não for de um jeito específico, você abandona ele na rua. É uma vida, é uma responsabilidade. Você tem que aceitar. Se você decidiu adotar, você tem que aceitar o seu animal, porque você, no momento que você adotou, ele é seu animal, ele é seu filho, e você tem que aceitar ele do jeito que ele é. E você tem que cuidar dele, é sua responsabilidade. Se você não está preparado para arcar com essa responsabilidade, você simplesmente não adota um bicho. Você não está preparado para adotar um bicho, e muito menos para ter um filho, ok? Então, enfim, é isso. Aí eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Além do meu look, tem uma coisa pra mostrar pra vocês que ontem chegou. Olha isso, gente. Isso aqui são remédios. Eu nem sei qual o valor disso daqui, mas não deve ser barato. São remédios pra imunidade da gata. E isso aqui é ração, 3 quilos de ração super premium. A gente comprou? Não, foi a Júlia que comprou. A gata Júlia? Não, a Júlia que foi quem resgatou a gata Júlia. Gente, aquilo de lá não é uma pessoa que resgata, aquilo de lá é uma madrinha. Eu não sei onde é que eu vou. Eu vou ter que esconder esse saco de ração porque ela tá que nem uma doida. Tentando abrir. Ela furou aqui do lado, cara. Atualizações pra vocês de meu filho Scooby-Doo. Né, Scooby? Cheguei em casa da faculdade. Primeiramente, que dava pra ouvir o pobrezinho chorando de longe. E super nervoso, super ansioso. E aí eu olhei assim, lá na parte da frente já tinha um quê? Um saco de pão fatiado, novinho. Ele pulou em cima. Gente, ele nunca fez essas coisas. Nunca fez essas coisas. Ele só começou a fazer essas coisas primeiro no dia em que Cris se foi. A gente passou muito tempo fora de casa. E aí ele fez isso, que ele destruiu várias coisas. E hoje, que é o primeiro dia onde ele fica completamente sozinho em casa, porque na semana passada eu não fui pra faculdade, eu fiquei com ele e com a Júlia a semana inteira. E aí eu já vi lá na frente um saco de pão fatiado, novinho, que minha mãe trouxe pra mim ontem, que ele pegou em cima da mesa e tadinho, gente, quando a gente não tá em casa, ele não come. E isso já vem há um tempo já vem desde que a minha sogra morreu, ele já vem fazendo isso. E ele ama pão. A gente dá um pedacinho aqui e ali, porque pão também é perigoso, porque pode dar diabetes no seu cachorro. E aí ele mordeu o saco de pão, tipo, ele podia muito bem ter destroçado o saco de pão, mas ele não destroçou, ele só mordeu e ele não comeu o pão. Ele podia ter destroçado e comido tudo, mas quando a gente não tá em casa, ele simplesmente não come. Então, mesmo ele tendo pegado um saco de pão, tipo, ele pegou ali o baú do tesouro e ele não abriu. Ele só destruiu a caixa, sabe? Ele também entrou no banheiro, pegou o lixo do banheiro, picou o lixo do banheiro todinho no banheiro, na sala, né, Scooby? Ele tá virando a barriguinha. Tadinho. E ele ficou muito nervoso. Eu cheguei, ele muito nervoso. Eu abri a porta do quarto onde tá a Júlia, porque a gente não tá saindo de casa deixando os dois soltos assim juntos. Porque a gente não. Os dois se comportam muito bem, se dão muito bem. Mas vai que a gente não tá em casa, ele fica nervoso, ele desconta na Júlia. A gente ainda não tem essa segurança. Então, ele não vai ficar. Dá dó, né? Mas. Então aí eu abri a porta e ele foi todo feliz, balançando o rabinho pra cheirar a Júlia toda. E, enfim. Aí agora, gente, ele deve estar desse jeito desde que eu saí de casa. Que foi, sei lá, 9 horas da manhã ele deve estar desse jeito. Tanto que eu cheguei, ele teve todo esse momento, o momento dele de tipo, alívio, de mostrando a tristeza dele, de pulando em mim, de cheirando a Júlia, de me cheirando, de tendo certeza que eu estou em casa e que ficarei em casa. E aí agora ele tá derrotado. Ele tá deitadinho, completamente cansado. Aí a gente, sei lá, a gente não sabe o que fazer, né?
Por enquanto, não, assim, a veterinária, ela falou que a gente deveria adotar outro cachorro, mas a gente só vai adotar realmente outro cachorro se acontecer de uma forma bem específica, que eu estou trabalhando para que isso aconteça. E se e acontecendo, eu conto para vocês. Mas, enfim, ele vai ter que ficar pelo menos aí 1 mês e meio, 2 meses talvez, ficando sozinho dentro de casa, afastado da Júlia, enquanto a gente não estiver dentro de casa, infelizmente. E eu fico com muita dó dele, gente. Minha vontade é virar uma tradwife. Tradwife não, né? Porque a gente não é rico, não tem como eu ser tradwife de um marido que não é milionário, né? Enfim, mas a minha vontade é ser uma dona de casa, recatada e do lar, só pra ficar com os dois o dia inteiro, né? Só pra ficar com ele, principalmente, pra ele não ficar triste sozinho. Mas fazer o quê, né? E, enfim, essa também é uma parte do luto dele, né? Porque quando o Cris estava aqui, ele nunca fazia isso, ele nunca tinha feito isso. Quem fazia bagunça era Cris, não ele. Ai, tadinho do meu bichinho, do meu filhinho. Era pra eu ter chegado e estudado algumas coisinhas. Eu dormi. Dormi na clínica, tava me ligando pra saber se a gente consegue levar Scooby-Doo lá hoje, porque vão ter que tirar mais sangue do nosso filho. Porque não foi suficiente o sangue que tinha, vai ter que tirar mais sangue. Aí é isso aí. Só que hoje não tem como, a gente não consegue levar ele, não dá. Então a gente vai levar ele amanhã, 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, lá é 24 horas, graças a Deus. Então, 6h30, 7 horas, estaremos levando nosso filho para o médico. Ai, gente, deixa eu mostrar. Ó, agora eu tenho um sudoku. A menina, eu tava voltando pra rodoviária pra pegar o ônibus e voltar pra casa, e uma menina me parou falando que ela e a turma dela estão arrecadando dinheiro pra se formar, pra fazer uma formatura, né? Aí ela tá vendendo, tipo, sudoku, palavra cruzada, caça-palavra e tudo mais. Aí eu dei um dinheirinho pra ela e peguei um sudoku. Faz muito tempo, eu tenho palavra cruzada, eu tenho um monte, né? Mas sudoku faz muito tempo que eu não jogo sudoku. Esse aqui é nível médio. Vamos ver se meu... Ui! Vi a escola sem querer. Vamos ver se meu cérebro ainda funciona pra essas coisas aqui.